Gostaria que você analisasse o jogo, principalmente o primeiro tempo do Santa não foi bom, e o que melhorar já pensando no mata-mata. O Santa enfrenta o Retrô, um adversário que deu trabalho ao Santa no Pernambucano. Quando enfrentou o Santa no Pernambucano, teve uma vitória cachapante aqui no Arruda. Bom, primeiro, o objetivo inicial era a classificação, né? E a gente sabia que a gente tinha uma situação, como eu falei, que foi criada durante a competição, de chegar nessa reta final com uma vantagem, principalmente de depender só do nosso resultado. Isso era o mais importante. Agora, como você citou, foi claro que o primeiro tempo foi ruim. Eu acho que o resultado final foi justo, porque no segundo tempo nós fomos melhor que o adversário também. E tivemos, como fica muito a imagem, né, do segundo tempo, porque o jogo acabou com o Santa Cruz pressionando o adversário e tendo oportunidades de vencer o jogo, fica a impressão de que nós estivemos mais perto da vitória, né? E não é uma impressão, eu acho até que o segundo tempo nós conseguimos criar mais oportunidades do que o Lagarto conseguiu no primeiro. Mas o jogo foi dividido em duas etapas bem diferentes, né? No primeiro tempo nós tivemos uma atuação muito abaixo. Acho que a ansiedade tomou conta, principalmente depois do gol, né? Depois de você sair atrás com 7 minutos e precisar de uma reação novamente, que foi a tônica, né, do Santa Cruz durante essa primeira fase. Então nós tivemos um time muito ansioso, nervoso, errando muito passe, errando na posse de bola, acabou desorganizando depois num certo momento, e a gente teve a felicidade de fazer o gol no final do primeiro tempo e virar com um empate. Mas nós conversamos no intervalo, lógico que num primeiro momento a ideia já era fazer algumas substituições no intervalo do jogo, mas eu falei para os jogadores, não, nós vamos voltar, nós vamos mudar a atitude, porque não adianta, do jeito que foi ruim o primeiro tempo, se eu pudesse trocar 6, 7 jogadores, eu trocaria. Mas você não consegue mudar a cara de uma equipe fazendo só substituições, né? Eu acho que a reação foi boa, o time subiu de produção, os jogadores que entraram durante o segundo tempo entraram bem no jogo também, mantiveram um ritmo que naquele momento já era melhor. E a gente, lógico, pensando no mata-mata agora, na dificuldade que a gente vai encontrar, nós não podemos oscilar tanto, né? Regularidade é a palavra que a gente vai buscar, e é uma regularidade num nível alto, um nível que a gente conseguiu mostrar em alguns momentos dessa primeira fase e que a gente vai ter que mostrar em muitos momentos agora durante o mata-mata. Boa noite, Marcelo. Eu queria pegar até um gancho do que você falou agora há pouco sobre o time entrou no primeiro tempo nervoso, né, errando. Isso fez com que o time errasse muitos passes. Eu queria saber se o time, nessa partida, que é uma decisão, entrou com os nervos dessa situação que você citou e como a gente viu em campo no primeiro tempo. O time vai estar preparado psicologicamente para uma fase tão decisiva, que também é tão importante como essa fase classificatória. E a respeito da questão tática do time hoje, a ausência desse meia de origem, de ofício, para municiar o ataque, foi um dos fatores que fez com que o Santa Cruz, no primeiro tempo, não criasse tantas oportunidades também? Eu vejo de uma maneira diferente, falando sobre os meias, né? Até por tudo que a gente teve durante essa primeira fase, hoje nós jogamos com 2 meias, porque o Wesley foi muitas vezes o meia do nosso time, e o Tarcísio tem mais essa característica, inclusive, né? A ideia era você ter mais a bola, você cuidar melhor da bola, né? Que eu acho que foi o que faltou muito no primeiro tempo. Agora, com relação à questão emocional, é o que eu falo sempre. A gente passou por jogos decisivos, até por um início não tão bom nessa Série D, e corrigindo o que estava errado de um jogo para o outro, né? Então, o que a gente espera é a correção em cima disso, dessa instabilidade que nós mostramos no primeiro tempo, apesar de, como eu falei, eu entender que foi muito em cima do fato da gente sair perdendo novamente, né? E vem a ideia de você, apesar de tudo, poder ser eliminado dentro da sua casa, e aí que eu também citei o quanto foi importante a gente fazer aquele gol no final do primeiro tempo e tirar um pouco desse peso, né, da questão emocional,
e voltar para o segundo tempo melhor. Eu acho que a gente tem condição de corrigir essa questão. A gente vem corrigindo muitos dos aspectos que a gente tem errado durante os jogos, de um jogo para o outro, mas com certeza nós temos que jogar num nível mais alto. Professor, boa noite. Você falou agora há pouco sobre a questão da oscilação da Série D do Brasileiro, e poucas foram as equipes das 64 que tiveram constância nessa primeira fase. O próprio Retrô, que é o próximo adversário do Santa, o Brasiliense, o Pouso Alegre, dá para citar, são poucos os exemplos, a maioria oscilou. O que é que muda e se muda o trabalho a partir de agora, a mentalidade a partir de agora, para o mata-mata? Porque a margem de erro diminui muito, tanto para o Santa como também para o Retrô, e é o primeiro de 3 em busca do acesso. Como é que fica agora essa questão do trabalho, da mentalidade, se muda alguma coisa? E falar um pouco também sobre o Arthur, que estreou e teve uma boa estreia, deu solidez ao meio campo. Sim. O regulamento nos diz e nos indica que zera, né? Nós já passamos por isso em outras vezes, com uma situação invertida, com uma primeira fase melhor e depois um quadrangular onde zera para todo mundo com mais dificuldade. Agora, no mata-mata é a mesma situação, né? Zera tudo. A vantagem que alguns times têm de decidir na sua casa, no caso desse primeiro confronto com o Retrô não vai ter, né? A gente vai jogar os 2 jogos aqui em Recife, eu não sei como é que vai ser distribuição de ingresso no jogo lá na Arena, enfim, isso não cabe a gente, mas é um campo também que a gente conhece, a gente sabe como vai estar a situação, não vai existir uma pressão de torcedores, adversários, então não é uma vantagem. Eu acho que eles lamentaram muito por isso. Se eles enfrentassem um time de uma outra cidade, de um outro local, eles teriam a vantagem de decidir em casa. Eu acho que com o Santa Cruz essa vantagem é menor. E zera tudo. Você, com 2 empates, vai para os pênaltis, ninguém tem vantagem de resultados iguais. Então, ficou pelo caminho. É lógico que quem vem de uma campanha melhor tem menos trabalho para achar as soluções para um jogo decisivo. Mas muda completamente a característica do jogo, né? E é como eu falo, é muito um jogo com a cara do que a gente viu hoje, né? Um jogo que você não pode perder, um jogo que tem um componente emocional, só que tem para os 2 lados, né? Hoje a gente viu um time sem responsabilidade nenhuma, né? Jogando contra um time que jogava a vida dentro da sua casa, diante da sua torcida. Então, toda a responsabilidade hoje era em cima do Santa Cruz, né? Então, pesou na balança o fato de você estar jogando contra um time que não tinha nenhuma pretensão no jogo, né? A partir de agora, não. A partir de agora é decisão para os 2 lados. Então, essa questão emocional, ela vai, com certeza, estar presente nas 2 equipes. Vamos trabalhar para que a gente amenize qualquer problema que a gente teve durante essa primeira fase e cresça nesse momento de decisão. O Arthur, foi uma bela estreia. Para falar a verdade, eu não gosto muito de colocar o jogador assim com pouco tempo de trabalho, né? Mas hoje, até pelas ausências, a gente tinha essa necessidade, mas ele já vinha desde a semana passada trabalhando com a gente. Eu fiz um treino essa semana, coloquei ele no time titular, para ele sentir e entender como a gente jogava. Coloquei ele na posição que ele gosta, dentro da característica dele, então também não teve nenhuma mudança com relação a isso, e a resposta dele foi muito positiva. A gente só tinha uma preocupação com a questão física, mas ele jogou praticamente meio tempo e suportou bem. É um jogador que chega e vai se inserir no grupo e vai nos ajudar bastante. Marcelo, tudo bem? A euforia da classificação, você falou muito da questão emocional também, mas eu queria que você falasse como administrar esse momento eufórico com o discurso polêmico do Edson Ratinho. Por que eu pergunto isso? Porque você foi treinador, você foi atleta, você também participou de grupos. Se o que ele falou pode atrapalhar daqui para frente na equipe do Santa? Bom, primeiro sobre administrar a questão emocional, né? É o que eu falo, é muito complicado. Hoje a responsabilidade estava toda em cima da gente. Até como a classificação foi conquistada, eu não vejo e não acredito numa euforia
pelo menos aqui dentro do trabalho, ela não vai existir. A gente sabe das dificuldades que a gente teve, a gente sabe aonde a gente errou, a gente sabe. Estou acabando de falar, a gente fez um primeiro tempo muito abaixo, né? Onde a gente colocou, inclusive, em risco a classificação. Então, assim, eu não vejo por que sair eufórico, né? Eu, para falar a verdade, saio aliviado, porque era uma obrigação o Santa Cruz classificar nessa primeira fase, né? E diante de toda a dificuldade que a gente teve, e eu estou falando daí não só do jogo de hoje, mas de toda a competição, eu saio aliviado pela classificação e não eufórico, sabendo que a gente vai ter que trabalhar muito, sabendo que a gente vai ter que crescer bastante, evoluir bastante. Com relação a essa discussão sobre a declaração do Ratinho, eu não sei o que ele falou, a gente vai ainda ouvir o jogador, eu não gosto de avaliar nada nesse sentido, o presidente já colocou a situação, a posição dele. O que o presidente falou, eu não mexo uma vírgula, foi o que aconteceu, entendeu? Em termos do esforço da diretoria, da questão do pagamento, por exemplo, do direito de imagem dos jogadores. Agora, é o que eu falo, existe muita a questão da expectativa, o que você espera, o que você acha que é o ideal. A gente sabe que o Santa Cruz, o próprio presidente falou, o Santa Cruz tem dificuldades, né? Ele sempre fala da participação do torcedor, e o Santa Cruz hoje vive basicamente da presença do seu torcedor no estádio. Então, as dificuldades a gente sabe que existem, por isso que eu falo, quando me perguntam, você vai para o Santa Cruz nessa situação, tal, e eu sempre dou a mesma resposta, eu vou, porque eu já sei das dificuldades que o clube passa, porque em todas as vezes que eu tive aqui passou, né? Agora, é o que eu falo, se você tem a expectativa de achar um clube diferente, muitas vezes você não vai encontrar, mas isso não quer dizer que a diretoria não esteja fazendo um sacrifício enorme para honrar com seus compromissos e no sentido de que o presidente esteve aqui também no treino a gente jogou sábado, de quinta-feira, que era o treino mais importante, né? O presidente estava presente durante a semana, a diretoria inteira estava presente. Então, assim, nós temos que ver o que foi dito, qual é o pensamento do jogador. Eu falei desde o dia que eu cheguei aqui, logo após aquela polêmica enorme, né, daquela reunião, que o jogador que não tivesse satisfeito, eu não ia trabalhar, entendeu? Então, foi colocado, naquela ocasião se esperava uma saída em massa, né? E a gente teve a preocupação de conversar com os jogadores sobre o pensamento dos jogadores. E, de uma maneira geral, todos colocaram que não, que estavam aqui para brigar pelo acesso, brigar pelo sucesso, pelos nossos objetivos. E eu sempre falei a respeito disso. A gente teve saída de jogadores durante esse período. Vou citar dois exemplos mais recentes, Rodrigo Yuri e o Guilherme, essa semana. Foram jogadores que quiseram sair, que tiveram outras situações, outras propostas, que me comunicaram, e eu não vou segurar nenhum jogador que esteja insatisfeito. Isso é regra, não é porque nós vamos decidir, como o presidente falou, não é porque nós vamos decidir a competição, jogar jogos importantes, é mais um motivo, inclusive, para eu ter aqui comigo e com a comissão técnica e no grupo de jogadores apenas quem realmente pensa no sucesso do Santa Cruz. Então, eu estou repetindo para vocês o que eu já falei para os jogadores em vários momentos, né? Até explicando para o grupo, de um modo geral, muitas vezes a saída de um ou outro. Então, desde lá, na saída do Marcos Martins, né, do Leozão, né, do zagueiro, todas as situações foram atletas que vieram falar comigo e que colocaram o desejo de sair, cada um por um motivo diferente. Eu falei, não, eu quero trabalhar com quem quer. A gente trouxe os jogadores para a reposição, né? As nossas contratações foram muito em cima dessas reposições que eram necessárias, desses atletas que saíram. E, lógico, quando você traz um jogador, você sabe que ele quer vir para o Santa Cruz, né? Você tem essa certeza naquele momento. Então, eu acho que isso também deu uma oxigenada, trouxe para a gente
uma cara nova, uma cara diferente e acabou valorizando o grupo como um todo. Marcelo, parabéns pela classificação. Obrigado. A gente sabe que a torcida ela tem pouca razão e é sempre muito passional. E no jogo de hoje me chamou a atenção 2 jogadores em específico que a torcida estava pegando no pé, o Jefferson e o Rafael Furtado. Falando especificamente do Rafael, que é um jogador que é atacante, vive de gols, não vem marcando gols, tá? Jovem, Que é atacante, que não vem marcando gols, está tendo essa dificuldade. Pensando no futuro da competição e até para não trazer no próximo jogo, sei lá, talvez aqui em casa, a torcida contra. Você pensa em preservar o jogador nesse momento ou você segue confiante apostando nele na equipe titular? cara, eu não penso, às vezes eu faço algumas trocas, algumas substituições e muita gente analisa como essa questão de preservar. Eu não vejo preservar o atleta. Quando eu faço alguma substituição, enfim, mexo na equipe que inicia ou até mesmo durante o jogo, é pensando em melhorar o time, né? E apesar de muitas vezes fazer algumas trocas, eu não desisto do jogador. Então, assim, se o Furtado vai começar o próximo jogo ou não, ou vai começar uma cena, enfim, é uma decisão que nós vamos tomar durante a semana, eu não vou desistir nem de um nem de outro, né? O Maceno foi criticado num outro momento, hoje entrou bem no jogo, né? Em 10, 15 minutos que ele jogou ali, teve uma participação importante, podia ter feito gol, né? Até o lance da falta, torci muito para entrar, nem tanto pela vitória em si, mas até para tirar esse peso da questão do centroavante, que está todo mundo esperando que faça o gol, né? Mas eu acho que ele entrou bem no jogo e o Furtado também nos ajudou muito em outros momentos, enfim, é um garoto novo, a gente conversa muito com ele no sentido de ter tranquilidade, a gente vê que existe uma ansiedade por essa cobrança, não a cobrança do torcedor, mas a cobrança que o próprio jogador faz, né, de não estar fazendo gol pela posição que ele joga. Eu acho que isso tem um peso muito grande, mas o que eu posso te garantir, que independente da minha decisão, independente de quem vai começar ou não, eu não desisto do jogador.